Hello, hello, seja muito bem-vindo ao curso Professional Communications. Essa é a primeira semana do curso e eu quero te explicar um pouquinho do curso antes da gente começar. Primeira coisa, as lições do Professional Communications são perfeitas para quem está no nível pré-avançado, ainda intermediário e também para pessoas avançadas que já falam inglês bem, inclusive. Tanto porque quando você está tanto no profissional, perdão, tanto quando você está no nível intermediário ou no nível avançado, você tem uma necessidade muito recorrente de ganhar vocabulário, porque aqui você já tem muita estrutura gramatical que você aprendeu, aqui você já tem uma velocidade, uma fluência melhor para você conseguir conversar. Só que justamente porque você adquiriu essas habilidades, agora você consegue desenvolver mais o idioma. E para isso você sempre vai ter aquela sensação de, nossa, parece que quanto mais eu aprendo, menos eu sei, ou então eu preciso de muito vocabulário para conseguir falar inglês nos ambientes que eu estou. Então, o foco desse curso aqui é um pouco menor em gramática, apesar de você vai estar, assim, aprendendo a gramática na aplicação do idioma, mas muito mais focado em vocabulário profissional. E aqui a gente vai ter lições muito relacionadas à dinâmica de trabalho, local de trabalho, vocabulário corporativo e coisas, né, relacionadas. Então, cada lição de cada semana desse curso, que também tem 12 semanas, vai ser em torno de um assunto. Mas também nós vamos revisar conteúdos, vocabulários de assuntos do curso todo em lições diferentes. Muito bem. Aqui nessa primeira aula eu quero que você entenda a dinâmica dos exercícios, como que eles são feitos. Alguns exercícios aqui já são um pouco mais diferentes, né, dos cursos anteriores da Go and Slay. Então, se você fez o Go and Speak, o Go and Impress, por exemplo, você vai notar algumas diferenças, mas pelos textos e as lições serem mais densas, um número de atividades por aula um pouco menor, então, para deixar a aula um pouco mais leve também para você estudar. Eu quero que, embora essa aula seja gravada, né, você esteja assistindo, eu quero que você faça essa aula como se fosse uma aula de conversação. Ou seja, de tempos em tempos eu vou te cronometrar para você falar alguma coisa e eu quero que você faça isso em voz alta, por mais que eu não esteja te ouvindo, justamente porque é um idioma e a gente aprende idiomas falando, tá? Então, vamos lá. Sem mais delongas, começando aqui Professional Communications, Week 1. O assunto aqui é The Future of Work, o futuro do trabalho. Nós vamos fazer um Memory Loop nessa primeira atividade. O Memory Loop, se caso você não tenha feito uma atividade anterior da Gwen Slay, ele é feito olhando duas colunas. Uma coluna tem um vocabulário em português, a outra tem o mesmo texto em inglês. E o seu objetivo é olhar o português, mas falar em inglês. Nos cursos anteriores, a gente fazia isso com pequenas frases ou pequenas palavras. Aqui nós temos um parágrafo inteiro ou uma frase completa, tá? Na verdade, é uma frase, não é nenhum parágrafo. Mas vamos lá. A primeira topic sentence, ou então ideia principal aqui que a gente tem, é essa frase número um. Eu vou ler ela primeiro em português, que é para a gente entender bem do que se trata. Olha, o futuro do trabalho é um assunto em alta hoje em dia, já que a tecnologia continua mudando a forma como vivemos e fazemos negócios. Agora eu quero traduzir isso para o inglês comparando o português que o inglês. Então eu quero que você repita isso aqui junto comigo. Eu vou falando em português, em inglês, e você repete em inglês. E tenta olhar ali visualmente a tradução, né? Então vamos lá. O futuro do trabalho. The future of work é um assunto em alta. Is a hot topic. Hoje em dia. Nowadays. Já que, as, a tecnologia, technology, continua mudando. Keeps changing. A forma como vivemos e fazemos negócio. The way we live and do business. Muito bem. O que eu gostaria que você fizesse agora é eu vou demonstrar, você vai olhar o português e falar o inglês. Tenta pegar tua mão assim e cobrir o inglês para você não ficar colando o tempo todo. Tenta realmente focar em olhar só o português. E aí eu quero que você faça o seguinte, olha, the future of work is a hot topic nowadays as technology keeps changing the way we live and do business.
é olhar para o português e falar inglês. Quando você precisar muito olhar o inglês, aí você dá uma coladinha ali, mas tenta não ficar olhando o tempo todo, porque senão você não está ativando o seu cérebro ali para ganhar esse vocabulário. Muito bem, eu vou te dar 30 segundos para fazer isso aqui, essa tradução, o máximo de vezes que você conseguir. Talvez você vai conseguir fazer duas vezes, três, quatro, até cinco vezes. Mas você só tem 30 segundos para fazer isso. Então pode começar em 3, 2, 1, valendo. Muito bem, agora você tem 15 segundos para traduzir isso aqui de novo, dando o teu melhor. Se você não souber uma palavra, só vai para frente, pula e vai para frente. Mas traduz o máximo que você conseguir aqui. Vou dar 20 segundos, vai lá, valendo. Muito bem, vamos dar uma conferida. Olha, o futuro do trabalho, the future of work, é um assunto em alta, is a hot topic, hoje em dia, nowadays. À medida que, ou já que a tecnologia, as technology, continua mudando, keeps changing, a forma como vivemos e fazemos negócio. The way we live and do business. Dá uma comparada, veja se tem alguma pergunta e usa o WhatsApp, né, a comunidade da Gwensley para ir mandando suas dúvidas também, caso tiver, ou a seção de comentários aqui nesse curso. Agora eu vou adicionar a segunda frase, que ela é bem mais curtinha, bem mais fácil, é o seguinte, olha, ainda assim, o futuro não é apenas sobre tecnologia. Então vamos lá, ainda assim, repete lá, still, o futuro, the future, não é apenas sobre tecnologia. Is not only about technology. Então eu quero que agora você treine só a frase 2. Esquece a um agora, só a frase 2. Still, the future is not only about technology. Você tem 15 segundos para treinar essa frase o máximo de vezes possível, valendo. Muito bem, agora faça a número 2 sem olhar. Dá uma conferida agora, ainda assim. Still, o futuro não é apenas sobre tecnologia. The future is not only about technology. Veja se tem perguntas. Vamos para número 3 agora. Comparando, eu vou primeiro ler ela completa em português para a gente entender. Olha, o futuro do trabalho pode ser incerto, mas uma coisa é clara: a aprendizagem ao longo da vida veio para ficar. Então, o futuro do trabalho, the future of work, pode repetir, pode ser, maybe, incerto, uncertain. Mas uma coisa é clara. But one thing is clear. A aprendizagem ao longo da vida, lifelong learning, veio para ficar ou está aqui para ficar, is here to stay. Pode treinar agora essa frase 3. Olha o português, fala inglês, tenta cobrir ali o inglês com a mão, não fica colando. Você tem 20 segundos para treinar. Valendo. Muito bem, faça a 3 mais uma vez.
Muito bem. E aí, tá aí, a gente treinou as três frases. Se você quiser ir além, pega os slides e tenta olhar só o português e fazer as três seguidas. É uma recomendação minha para você. Agora eu já vou entrar aqui na nossa próxima parte, que é uma lista de palavras ninja. A partir do curso Professional Communications, eu começo a chamar as listas de vocabulário que a gente estudar de palavras ninja, porque a gente está querendo focar em expressões, em verbos preposicionados ou verbos frasais, em coisas mais difíceis, mais comuns assim do dia a dia, expressões idiomáticas. Então, a gente quer muito que você arrase no inglês e fique bem profissional ao mesmo tempo casual. Então, obviamente, eu não quero que você fale inglês com base no conteúdo de um livro didático, nada assim, mas com base no inglês da vida real mesmo. Então, eu quero ler com você essas expressões todas em português e inglês. Eu falo português, inglês, você é apenas inglês. E você também pode clicar nesse botão no slide, né, Study on Quizlet, e estudar essa lista por lá com os joguinhos que o Quizlet oferece. Então, vamos lá. Assunto em alta, muito discutido, hot topic. Pode ir repetindo. Continuar mudando, to keep changing. Fazer negócios, to do business. Esse to tá aqui porque esse verbo está no infinitivo. Fazer, continuar, e aí geralmente a forma correta do infinitivo no inglês é feita colocando to antes do verbo. Automação, automation. Tarefas repetitivas, repetitive tasks. Estão surgindo oportunidades. Opportunities are opening up. Pensar fora da caixa. To think outside the box. Equipes multiculturais. Multicultural teams. Toda vez que você tem UL, o som é de O. Então, multicultural. Multicultural teams. Adapte- Adapte-se ou morra é uma expressão em inglês. Adapt or die. Ter dificuldade para acompanhar, para seguir, para acompanhar. To struggle to keep up. To struggle é ter dificuldades com alguma coisa e keep up é acompanhar, ficar na sintonia ali com alguma coisa. Aprendizagem ao longo da vida, lifelong learning. Aprender novas competências, to reskill. Aprimorar competências que você já tem, to upskill. No fim das contas, at the end of the day. Se você quiser falar isso aqui mais rápido, at the end of the day. At the end of the day. At the end of the day. O F do of meio que some. At the end of the day. Pertencer a alguém, to belong to. Estar pronto para, to be ready for. Estar pronto para um desafio, to be ready for a challenge. E aí tá a nossa lista ninja da primeira lição do Professional Communications. Eu recomendo que você pause esse vídeo, vá lá no Quizlet, brinca bastante, faz os exercícios lá de memorização, porque aí você já fica bem equipado para continuar essa aula. Muito bem. Agora a gente tem um texto de 3 parágrafos. Os textos escolhidos para estarem nesse curso de Professional Communications, ele geralmente tem um tom ensaístico, ou seja, ele parece meio que uma redação. Ele sempre vai ter 3 parágrafos. A primeira frase de cada parágrafo é uma ideia central e o restante que vem para sustentar essa ideia. Só que ele também foi feito usando o vocabulário, equilibrando um vocabulário mais corporativo e o vocabulário mais casual. Porque não é porque você trabalha em inglês que você deve usar só vocabulário corporativo. Você tem que, na verdade, fazer o equilíbrio dos dois. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou ler esse parágrafo, esse texto completo em inglês. E depois eu vou te dar um tempo para você também ler ele em inglês e para você tentar traduzi-lo. Muito bem. Vou começar a minha leitura. The future of work is a hot topic nowadays, as technology keeps changing the way we live and do business. Many people believe that artificial intelligence and automation will replace some jobs, especially those with repetitive tasks. At the same time, new opportunities are opening up in areas like data analysis, digital marketing, and green energy.
Agora eu vou te dar 40 segundos para você ler esse mesmo primeiro parágrafo. Sua vez, vai lá. Lê só em inglês mesmo. Valendo. Muito bem, eu te dei um tempo para ler esse primeiro parágrafo. Se você tiver demorado muito, se você não conseguiu ler, dá uma pausa e lê de novo. Tenta ler mais ou menos em 30 segundos. É, e tenta acelerar se você tiver sido muito devagar. Talvez você tenha sido muito rápido. Quando for assim, lê ele de novo. Ao invés de seguir lendo o resto do texto, só lê ele de novo e, né, pega mais agilidade com as palavras ali. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou te dar um minuto para traduzir para você mesmo em voz alta. Eu quero que você faça tudo em voz alta. Esse primeiro parágrafo pro português. Não cole em lugar nenhum, não pesquisa nada, faça do jeito que você souber. Quando você não souber, simplesmente pula e vai para frente. Depois eu vou te ajudar a fazer essa tradução completa, mas por enquanto traduza só o primeiro parágrafo para o português. Eu vou te dar 45 segundos ali para fazer essa tradução. Se não souber, pula para frente, mas bora lá. One, two, three, go. Muito bem. Vou fazer a minha tradução agora do primeiro parágrafo e você vai conferir onde você tinha dúvidas. Vamos lá. O futuro do trabalho é um hot topic, um assunto em alta hoje em dia, já que a tecnologia continua mudando a maneira que nós vivemos e fazemos negócio. Muitas pessoas acreditam que a inteligência artificial e a automação vão substituir alguns trabalhos, especialmente aqueles com tarefas repetitivas. Ao mesmo tempo, novas oportunidades estão se abrindo ou estão surgindo em áreas como análise de dados, marketing digital e energia verde, ou energia limpa. Agora, eu vou ler o segundo parágrafo em inglês. Olha. Still, the future is not only about technology. Soft skills such as communication, creativity, and adaptability are becoming even more valuable. In fact, many companies are looking for employees who can think outside the box and work well in multicultural teams. As the saying goes, adapt or die. In other words, those who refuse to change may struggle to keep up. Muito bem. Agora eu quero que você leia esse mesmo parágrafo em 30 segundos. Valendo. Leia em inglês. Muito bem, deu 30 segundos. Caso você não tiver conseguido, pausa e tenta fazer um pouco mais rápido a sua leitura. Mas agora eu vou pedir que você traduza esse mesmo parágrafo agora em aproximadamente 45 segundos. Valendo, traduza para o português.
À medida que você for vendo palavras novas, talvez você pegue um caderninho e vai anotando as palavras novas em algum lugar para você. Eu vou fazer a minha tradução agora do segundo parágrafo. Vamos lá. Ainda assim, o futuro não é somente sobre tecnologia. Soft skills, tais como a comunicação, criatividade e adaptabilidade, estão se tornando even more valuable, ainda mais valorosas ou valiosas. In fact, na verdade, muitas empresas estão procurando empregados, funcionários, employees, que possam pensar fora da caixinha e trabalhar bem em times multiculturais. As the saying goes, como diz o ditado, saying é ditado, como o ditado vai, né? Como o ditado diz, as the saying goes, adapte-se ou morra. Em outras palavras, outra expressão legal, in other words, em outras palavras, aqueles que se recusarem a mudar, refuse to, se recusar a, né? Então, aqueles que se recusam a mudar podem ter dificuldade para acompanhar. Agora, a gente vai para o terceiro parágrafo. Eu vou ler ele primeiro em inglês para você. The future of work may be uncertain, but one thing is clear. Lifelong learning is here to stay. People will need to reskill and upskill throughout their careers. At the end of the day, success will belong to those who stay curious, flexible, and ready for the next challenge. Muito bem, agora eu quero que você leia em inglês esse terceiro parágrafo sozinho. Pode ler. E agora eu quero que você traduza esse terceiro parágrafo para o português em voz alta. De novo, quando você não souber alguma palavra, só vai para frente. Quando eu der a minha tradução, você anota o que você não sabia. Muito bem, pode traduzir para o português. Valendo. Muito bem, agora eu vou fazer a minha tradução desse terceiro parágrafo. Vamos lá. O futuro do trabalho pode ser incerto, mas uma coisa é clara: aprendizagem para a vida toda está aqui para ficar. As pessoas vão precisar obterem novas competências e aprimorarem as suas competências durante suas carreiras. Essa palavra throughout, eu sei que ela complica na hora de ler, porque não porque a pronúncia é difícil, mas porque a escrita é difícil. Mas ela é uma palavra muito simples e bastante usada, que significa durante. Throughout. Durante, throughout. No fim das contas, at the end of the day, outra expressão bacana, no fim das contas, o sucesso vai pertencer àqueles que permanecem curiosos, flexíveis e prontos para o próximo desafio. E aqui a palavra stay, que pode significar ficar, de ficar em casa ou de pernoitar em algum hotel, também significa permanecer. Permanecer curioso, flexível e pronto para o próximo desafio. Muito bem, tá aí a minha tradução
desse terceiro parágrafo. Agora a gente tem aqui um outro slide que você pode ler com calma, que tem essa tradução escrita em português. E aí, se você tiver dúvidas, vai voltando e comparando e anotando aquilo que você está aprendendo. Tá? É sempre importante que você não só leia, mas que você reflita, pare um tempo, reflita, entenda ali por que que cada palavra está naquele lugar e mande suas dúvidas para o time da Go and Slay sempre que você precisar. A próxima atividade que a gente tem aqui já é uma prática de conversação. Para essa prática de conversação, nós temos quatro perguntas que eu quero que você tente entender primeiro em inglês. A primeira pergunta aqui é o seguinte: What changes in the workplace do you think we will see in the next 10 years? Vai traduzindo essa pergunta. Quais mudanças no local de trabalho você acha que nós iremos ver nos próximos 10 anos? E aí você tem um modelo de resposta, que é I think in the next 10 years we will see more because. Eu acho que nos próximos 10 anos nós vamos ver mais alguma coisa, né? Porque blá blá blá. E aí você pode fazer a sua própria resposta. Agora vamos para a questão 2. Do you feel excited or worried about the impact of technology on jobs? Why? Traduz ali você sozinho. A minha tradução é: você se sente empolgado ou preocupado sobre o impacto da tecnologia sobre os trabalhos? Por quê? Então, o modelo de resposta: I feel excited or worried because eu me sinto empolgado, ou então eu me sinto preocupado. Por quê? Questão 3. What new skills do you think people will need for the future of work? Pode traduzir você? Eu vou traduzir também. Quais novas habilidades você pensa que as pessoas vão precisar para o futuro do trabalho? E o meu modelo de resposta: In my opinion, people will need skills like sense. Então, na minha opinião, as pessoas vão precisar de habilidades como, e aí você fala quais, uma vez que. Since. Eu sei que since significa desde, mas aqui ele provavelmente significa uma vez que, ou então já que. Número 4. How do you personally try to keep up with changes in your field? Pode traduzir você? Como você pessoalmente tenta se manter informado, se manter atualizado ou acompanhar, né, as mudanças na sua área, no seu campo. E aí um modelo de resposta é I usually try to keep up by, for example. Ou melhor em português, eu geralmente tento me manter atualizado ou acompanhar ao fazer alguma coisa. Por exemplo, blá blá blá. Então, aqui, como a gente não está numa aula ao vivo com outros alunos, você tem duas opções de tarefas para você fazer. Eu te recomendaria fazer as duas. A primeira é escrever a sua resposta usando esses modelos aqui. Vai escrevendo direto em inglês, quando você não souber uma palavra, corra num tradutor, pesquisa, né? Mas tenta escrever sozinho. Não vai lá no chat GPT, na IA, tentar fazer ela fazer o seu trabalho. Eu quero que você tente criar as suas próprias frases, né? E tente escrever por mais tempo possível também. Assim, não escreva só uma resposta curtinha. Eu quero que você genuinamente tente criar mais com o inglês. E a segunda atividade que você pode fazer aqui é se gravar falando essas respostas. Seja lendo a escrita que você tenha feito, ou seja falando da tua própria cabeça de maneira espontânea. Tá? Então, essas são as duas atividades. Eu recomendaria que agora você pausasse esse vídeo, pegue um caderno, vai lá, escreve suas respostas, pegue um gravador e leia as suas respostas, ou então crie respostas espontaneamente na gravação também. Tá? Faça onde o que você tiver mais confortável, mas faça. Não é para pular isso daqui e falar que depois acabou a aula rapidinho. Essa é uma atividade muito importante para você ativar sua fluência e falar bem, tá? Muito bem. Então pausa lá e vai fazer.
Muito bem. Se você já tiver terminado agora essa parte do conversation, eu vou aqui para a próxima tarefa, que na verdade é uma lista de palavras ninja, não sobre o futuro do trabalho, mas sobre outro tema, que é a crise climática, em inglês, climate crisis. Essa vai ser o assunto da nossa próxima semana aqui nesse curso. Então, eu já quero que você já entra no Quizlet, já dá uma olhada lá no vocabulário, já vai brincando para quando chegar a próxima semana e você for fazer essa aula, você esteja pronto. Então, vamos ler o vocabulário, você pode repetir em inglês. Ameaça distante, distant threat. Aumento das temperaturas, rising temperatures. Tempestade mais fortes, stronger storms. Incêndios florestais, wildfires. Continuar como sempre, sem mudanças. Business as usual. A passo de tartaruga, muito devagar. Era snail's pace. Snail é esqueci o nome do animal agora, enfim, um snail. Mas não é tartaruga, tá? Só saiba disso, é outro animal. O tipo Gary do SpongeBob. Gente, não sei o nome do bicho. Enfim, você pesquisa. Reduzir emissões. To reduce emissions. Pelo lado positivo. On the bright side. Levantar a voz ou protestar. To raise one's voice. Quando tiver esse one, você vai substituir pelo pronome. Então, se for eu levanto a minha voz, é I raise my voice. Se você levantar a sua voz, vai ser you raise your voice. Varrer para debaixo do tapete ou esconder alguma coisa. To sweep under the rug. Sweep é varrer debaixo do tapete, a mesma expressão que a gente usa em português. Energia renovável. Renewable energy. Querer é poder. Where there's a will, there's a way. Ou seja, ao pé da letra, onde há vontade, há uma maneira de fazer. Querer é poder. Where there's a will, there's a way. Dar prioridade ou priorizar. To prioritize. Prioritize. Cooperar entre países. To cooperate across borders. Cooperate across borders. Equilibrar crescimento com responsabilidade. To balance growth with responsibility. Se fracassamos ou prosperamos, whether we sink or swim. Sink é afundar, swim é nadar. Então, a figura que passa esse vocabulário é se a gente afunda ou se a gente nada, se fracassamos ou prosperamos. E aqui essa estrutura, se ou, whether or, é uma estrutura bem importante, tá? Muito bem. Então, esse era o conteúdo da semana 1 do Professional Communications. A minha melhor recomendação é que você faça essa aula pelo menos 2 vezes ao longo de uma semana. E aí, deixa para ver o conteúdo da semana 2 na semana que vem. Não precisa de você correr com esse curso para terminar ele rápido. O importante é que você revise o número de vezes para você realmente consolidar esse conteúdo e passar ele para sua memória de longo prazo. Muito obrigado pelo seu esforço de ter chegado até aqui comigo e eu vou te ver na semana 2 do Professional Communications na semana que vem. Take care.